Composto o egrégio plenário, com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de julho de 2014. Apresento meus cumprimentos aos eminentes colegas, doutor procurador, advogados presentes, cumprimento aos servidores. Submeto à aprovação a ata 8.158 da sessão pretérita. Não havendo manifestação para alguma alteração, declaro aprovado. Anuncio que será adiado para a próxima sessão, a pedido da parte, processo da relatoria do Dr. Lídio Modesto da Silva. É o 2 da pauta, o processo 87.512/2012. Recurso eleitoral, representação, captação ilícita de sufrágio, Figueirópolis do Oeste. Recorrente coligação, continuidade de progresso. Recorrido Paulo Eduardo Ferreira Pereira dos Santos e o Ministério Público Eleitoral. Continuação de julgamento é o 1 da pauta, ação cautelar incidental, requerente o Alice dos Santos Guimarães, o Hilton Coelho Pereira, requerido Partido Democrata DEM de Várzea Grande. Dr. Lídio votou acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, a de causa para extinguir o feito sem conhecimento do mérito, acompanhado pelo Dr. membro André Luiz Andrade Posetti, pediu vista eminente segunda vogal, desembargadora Maria Helena, e os demais aguarda. Passa a palavra à douta vogal. Presidente. Eminentes pares, eu já desbloqueei o voto vista para a apreciação dos senhores. Houve um equívoco da interpretação por mim. E eu não vi outro caminho a não ser realmente acompanhar o eminente relator. Está bastante evidenciado o caso e por isso é que eu estou em sintonia com o parecer, acompanhando na íntegra o voto do digno relator, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 267-6 de CPC. Com voto do Dr. Pedro Francisco. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o eminente relator, mas gostaria de submeter ao eminente relator uma questão, porque com a extinção da cautelar, me parece ser conveniente determinar que as provas obtidas sejam façam a fazer parte do processo originário, né, que está tramitando lá porque essa cautelar ela foi ajuizada aqui e, salvo engano, foi dada uma liminar, não é isso? E determinou o desentranhamento das provas obtidas e determinadas pelo juiz lá na origem. E com a extinção é importante e fundamental que, como os atos decisórios vão ser considerados juiz, que aquelas provas sejam novamente carreadas no processo original. Eu seja o eminente relator sobre essa questão. Apenas para que se esclareça no voto essa situação. Retorno a palavra ao doutor relator. Bom, na verdade, eu não havia expressamente determinado o retorno da prova que já havia sido produzida para dentro dos autos, por entender que seria uma consequência lógica, né? Uma vez deferida a liminar para se retirar, cassada essa liminar, evidentemente que a prova tem que ser carreada para dentro do caderno processual. Mas eu faço então inserir, né, no voto a determinação para que, em razão da... Só uma dúvida, desculpe interrompê-lo, complementando aqui a dúvida levantada pelo Dr. Pedro Francisco,
Parece-me que, o que se discute aqui é que o juiz determinou a quebra do sigilo de pessoas estranhas ao processo, que foi o que nós acabamos de reconhecer. E essa decisão lá de baixo já esteve por aqui, por incrível que pareça, parece-me que não houve, devido... Nós não nos atentamos para este fato e parece-me também, salvo o melhor juízo, que esta cautelar está sendo manejada até como um recurso daquilo que já foi, porque entenderam que tivesse sido assim uma decisão bastante afastada do que se tem notícia. E parece-me que o que há de prova aí é justamente a quebra do sigilo bancário que nós estamos agora reconhecendo, salvo o melhor juízo, que a pessoa, que não há legitimidade para estar no polo da ação. Mas a ilegitimidade é na cautelar. Cautelar. Exatamente, mas parece-me que eram as mesmas. Não. Porque, na verdade, a demanda tramita no juízo de primeiro grau e essas partes que ajuizaram a cautelar para sacar do processo a prova deferida pelo juízo, e o tribunal entendeu que deveria sacar naquele primeiro momento em razão de que não havia até aquele presente momento nenhuma prova sido produzida e que era muito drástica naquele momento ter sido produzida aquela prova. Inclusive, houve agora o juízo decretou o encerramento da instrução, em primeiro grau, e como essa cautelar ainda não havia sido julgada, houve um agravo com relação a essa decisão em primeiro grau, e eu deferi liminar para suspender a tramitação do processo até que essa liminar fosse julgada, porque eu entendia que, logicamente, que cassada a liminar, esse procedimento tinha que ingressar novamente dentro do processo no primeiro grau. Ocorre que quem ajuizou a cautelar, que é parte legítima para o ajuizamento da cautelar. Nós estamos extinguindo a cautelar em razão da legitimidade de parte desta cautelar. Agora, a valoração das provas que estarão à disposição do magistrado lá é de livre convencimento dele, Inclusive, se vai querer ou não fazer uso dessa prova para julgar o mérito da ação que tramita lá no primeiro grau, em Várzea Grande. Acho que é isso ou não? Não, acho que é isso mesmo. A ilegitimidade de parte é apenas aqui na cautelar. Não se discutiu aqui na cautelar essa situação da ilegitimidade lá na ação principal. Porque na ação principal o juiz decretou o sigilo bancário e fiscal de algumas pessoas, no interesse da instrução daquele feito. O candidato lá, acho que é o Wallace, É isso, o Wallace dos Santos, foi ele quem ajuizou a medida cautelar aqui com essa argumentação, dizendo que era prematura a produção dessa prova e tudo mais. E assim foi dada a liminar determinando a exclusão dessa prova do processo. Aqui nós estamos reconhecendo que o senhor Wallace, ele é parte ilegítima para a propositura da cautelar, porque ele estaria defendendo o direito desses terceiros. Essa é a argumentação, uma das argumentações do voto. Então, a consequência disso é exatamente essa, no meu ponto de vista. Uma vez retirados os efeitos da liminar, a consequência, como disse o eminente relator, é a devolução dessas provas aos autos, porque elas foram desentranhadas dos autos por força de uma liminar concedida na cautelar, que agora está sendo extinta. A anotação que fiz é que o Wallace e o Wilton ajuizaram o que eles denominaram de cautelar e nominada incidental satisfativa com o pedido de liminar, com o específico propósito que fosse concedido efeito suspensivo àquela decisão do juiz da 58ª zona, mediante o qual ele havia decretado exatamente o sigilo. Então, de Josias, de Evandro, consoante a cópia da aludida decisão. Então, eu penso que os fatos e as partes aqui, eu assim entendi, não sei se estou errada,
São as mesmas. Mas veja só, se nós não, se extinguirmos aqui a cautelar e as provas permanecerem fora do processo, é como se nós tivéssemos dado provimento à cautelar, porque o objetivo da parte era retirar do processo essas provas. E nós não estamos aceitando essa sua pretensão aqui, porque não há condições da ação, entendeu? Essa é a observação que eu faço. Então, Vossa Excelência inclui a determinação expressa de retorno das provas aos autos originais. Acompanhe Vossa Excelência. Doutor André Poseto, quanto à questão de ordem, Atendendo aí as observações feitas pelo eminente doutor Pedro, eu acompanho o relator com as observações do doutor Pedro. desembargadora Maria Helena. Agora que eu compreendi a linha de raciocínio, peço desculpa pela confusão que eu próprio... Mas eu acompanho integralmente. Doutora Agamenon. Acompanho integralmente com a questão de ordem levantada pelo doutor Pedro. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de legitimidade para extinguir o feito sem resolução de mérito nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Ademais, é acolhida a questão de ordem que foi encampada pelo doutor relator para que as provas retornem aos autos principais. Então, agora é encerrada a pauta judiciária, agora administrativo. Processo administrativo, procedimento relacionado à análise de processo de prestação de contas eleitorais. Requerente sessão de análise e auditoria de contas eleitorais. Nesse parecer, é uma resolução originária da Coordenadoria de Controle Interno, em que apresenta uma resolução que foi encaminhada cópia aos senhores, mas não recebido qualquer manifestação. Só para relembrar, vou que ler os termos da resolução, da minuta. Estabelece procedimento relacionado à análise dos processos de prestação de conta referente às eleições de 2014 no âmbito da Justiça Eleitoral. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, das suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 96, inciso 1, a linha B, considerando também o artigo 57 da resolução e o artigo 30 da Lei 9.504 de 97, disposto no artigo 223 e seguinte da resolução do TSE, considerando ainda a diplomação dos eleitos, facultando-se aos suplentes o direito de solicitarem a qualquer tempo o respectivo diploma, resolve a instrução, exame e julgamento dos processos de prestação de conta referente às eleições gerais de 2014 serão disciplinadas pelas disposições contidas nesta resolução, sem prejuízo das demais instruções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e da Legislação Eleitoral. Capítulo 2. Do registro dos comitês financeiros dos partidos políticos. O pedido de registro de comitê financeiro, que se trata os artigos 7 e 8 da resolução TSE 23.406, de 27 de fevereiro de 2014, deverá ser apresentado na sessão de análise e auditoria de contas eleitorais, SASE, do TRE deste tribunal, que emitirá o respectivo recibo de entrega. Somente será aceito pedido apresentado em meio eletrônico, gerado pelo Sistema de Registro de Comitê Financeiro, SRCF,
disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral no link tal. Parágrafo 2º. A entrega da mídia deverá ser feita pelo presidente do Comitê Financeiro ou por seu representante legal para esse fim. O interessado deverá encaminhar ao protocolo do TRE o recibo, a mídia e os seguintes documentos: requerimento de registro do comitê, contendo a relação nominal de seus membros com suas funções, o número de inscrição de cadastro de pessoa física, correio eletrônico e indicação de, no mínimo, presidente e tesoureiro. Letra B. Número de telefone e endereço por meio dos quais os membros do Comitê Financeiro poderão receber notificação, intimação e comunicação da Justiça Eleitoral. Inciso 2. Ata da reunião lavrada pelo partido político na qual foi deliberada a sua constituição, com a data, especificação do tipo do comitê criado, nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 5º da Resolução 23.406 de 2014. 3. Comprovante da regularidade perante o cadastro de pessoas físicas do presidente e do tesoureiro do Comitê Financeiro nos termos da Instrução Normativa Conjunta do Tribunal Superior Eleitoral e da Receita Federal do Brasil. A decisão acerca do registro será publicada no Diário da Justiça, eletrônico DJI. Capítulo 3. Artigo 3º. As comunicações relativas à comercialização de bens e serviços ou à promoção de evento, conforme previsto no artigo 27 da Resolução TSE número 23.406 de 2014, deverão ser dirigidas à autoridade competente do TRE na capital e no interior juízes eleitorais das respectivas zonas eleitorais que se realizarão os eventos com antecedência mínima de 5 dias úteis à realização do evento. Parágrafo único. O juiz eleitoral que vier a ser comunicado diretamente da comercialização de bens ou da promoção de eventos deverá repassar as informações imediatamente à unidade de controle interno e auditoria por meio de e-mail da seção de análise e auditoria das contas eleitorais, anexando os respectivos documentos. Durante os trabalhos de fiscalização previstos no inciso 1º do caput do artigo 27 da Resolução 23.406 de 2014, o fiscal designado deverá identificar-se como servidor da Justiça Eleitoral perante o responsável pela comercialização de bens ou promoção de evento ou perante o candidato, comitê financeiro ou partido político, podendo, inciso 1º, requisitar os documentos necessários à verificação da regularidade dos meios e recursos utilizados. 2. Registrar ocorrência, se possível, também por meio fotográfico. 3. Dar ciência sobre a diligência realizada mediante entrega de uma via do registro das ocorrências. Artigo 5º. As informações e os documentos relativos à fiscalização do evento ou da comercialização de bens para subsidiar os exames das contas deverão ser encaminhados à CCIA TRE Mato Grosso e a partir do momento da disponibilização pelo TSE do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, fase analista SPCE, registrados no módulo próprio informações durante a campanha fiscalização de eventos. Parágrafo único. As informações e os documentos relativos ao evento ou à comercialização de bens de que trata este artigo, quando obtidos pelo cartório eleitoral, deverão ser encaminhados à CCIA-TRE Mato Grosso no prazo máximo de 72 horas após sua fiscalização.
Capítulo 4 das notas fiscais eletrônicas. O Estado do Mato Grosso e os seus municípios que utilizem sistema informatizado para guarda, geração e emissão de notas fiscais eletrônicas por meio de suas respectivas Fazenda Pública deverão enviar ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso as informações econômicas fiscais concernentes à aquisição de bens ou prestação de serviços efetuado por candidatos, comitês financeiros e partido político para as campanhas eleitorais de 2014 nos respectivos municípios, em consonância com o artigo 94-A da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, combinado com o artigo 67 da Resolução TSE 23.214. Parágrafo 1º. As informações à Justiça Eleitoral referidas no capítulo deste artigo deverão ser entregues até o 15º dia do mês de setembro de 2014, que compreenderem ao período de 5 de julho a 31 de agosto e até o 15º dia do mês de outubro, que compreenderem o período de 1º de setembro a 5 de outubro de 2014. Parágrafo 2º. As informações tratadas neste artigo deverão obedecer a layout específico para geração de dados abrangendo todos os CNPJs dos candidatos, comitê financeiro e partido político circunscrito no território do Estado do Mato Grosso. Parágrafo 3º. As informações quanto ao CNPJ de campanha e ao layout mencionado no parágrafo 2º deste artigo deverão ser disponibilizados e enviados eletronicamente pela CCIA-TRE Mato Grosso aos cartórios eleitorais e às respectivas prefeituras municipais. Parágrafo 4º. O retorno das informações para o TRE deverá ser feito por meio eletrônico. Capítulo 5º da prestação de conta nas eleições de 2014. As prestações de contas parciais deverão ser encaminhadas à Justiça Eleitoral pela internet por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, Cadastro 2014, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral nos períodos compreendidos entre 28 de julho a 2 de agosto e de 28 de agosto a 2 de setembro de 2014, nos termos do artigo 36 da Resolução TSE 23.406 de 2014. Parágrafo único. Após a divulgação da primeira prestação de conta parcial de que trata o capítulo deste artigo, a unidade técnica responsável pelo exame das contas encaminhará os dados à Secretaria do TRE para a sua autuação e distribuição. Fica autorizado a Secretaria Judiciária deste Tribunal Eleitoral a proceder ao trabalho de autuação, registro e distribuição dos processos de que trata o parágrafo único do artigo anterior, tão logo os dados da primeira prestação de conta parcial sejam encaminhados pela unidade técnica nos termos do artigo 37, parágrafo único da Resolução 23.406/2014. Parágrafo 1º. Havendo a constituição de comitê financeiro na forma da seção 2 da Resolução TSE 23.406/2014, deverá ser autuado em processo de prestação de conta para cada comitê financeiro registrado na Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. Concluído o trabalho mencionado no capítulo deste artigo, os processos de prestação de conta das eleições de 2014 deverão ser imediatamente enviados à unidade técnica deste regional responsável pelo exame das contas para avaliação das informações entregues à Justiça Eleitoral no que couber a prescrição no artigo 36, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.406/2014. Artigo 9º. A prestação de conta final deverá ser encaminhada à Justiça Eleitoral por meio da internet a partir de aplicativo próprio constante do sistema de prestação de conta
Cadastro 2014, de acordo com o previsto no artigo 42 da Resolução 23.406/2014. Parágrafo 1º. O interessado, após o envio da prestação de conta de que trata caput deste artigo, deverá comparecer ao TRE na unidade técnica responsável pelo exame das contas para entrega e validação do extrato da prestação de conta e dos documentos elencados no artigo 40, inciso 2 da Resolução 23.406/2014. O recibo de entrega será gerado somente após a certificação de que o número de controle constante na base de dados da Justiça Eleitoral for idêntico àquele do extrato da prestação de conta dos candidatos, comitê financeiro ou órgão partidário estaduais e ou do resumo das informações dos direitos municipais, diretórios municipais. Parágrafo 3º. A validação da prestação de conta ficará condicionada à entrega do extrato e documento correspondente e ou do resumo de informações, no caso dos diretórios partidários municipais, até às 19 horas do dia 4 de novembro de 2014, nas unidades da Justiça Eleitoral, sob pena de contas serem julgadas não prestadas. Artigo 54, inciso 4, a linha A, da Resolução 23.406/2014, exceto para os candidatos que disputarem o segundo turno e os partidos políticos que tenham candidato participando do segundo turno, ainda que coligado, que terão até o dia 25 de novembro de 2014 para apresentarem as contas referentes aos dois turnos. Parágrafo 4º. Ausente o número de controle no extrato de prestação de conta, ou sendo divergente daquele constante na base de dados da Justiça Eleitoral, o SPCE emitirá aviso com a informação da impossibilidade técnica de sua recepção, fazendo a necessária a sua representação sob pena de serem as contas julgadas não prestadas, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 42 da Resolução 23.406/2014. Parágrafo 5º. Emitido o recibo, o interessado deverá encaminhá-lo ao protocolo do TRE juntamente com a documentação exigida. Parágrafo 6º. O extrato da segunda prestação de conta parcial e os documentos da prestação de conta final e das retificadoras serão juntados ao processo iniciado com a primeira prestação de conta parcial pela Secretaria do TRE. Parágrafo 7º. As informações sobre aplicações de recurso que eventualmente as direções municipais dos partidos políticos realizarem para as campanhas eleitorais deverão ser protocolizadas no cartório eleitoral da respectiva circunscrição. Artigo 10. Nas hipóteses previstas no artigo 50, inciso 1 e 2 da Resolução TSE 23.406, as prestações de contas retificadoras parciais e final obedecida à determinação do parágrafo 1º do mesmo artigo e os prazos previstos no parágrafo 2º do mesmo artigo, após o envio pela internet, nos termos do artigo 9º caput desta resolução, o interessado deverá comparecer à unidade da Justiça Eleitoral responsável pela recepção para validação, devendo o extrato ser acompanhado de petição e dos documentos que comprovem a alteração realizada e ou que complemente as informações anteriores. Artigo 11. No dia 4 de novembro de 2014, a Seção de Comunicação Administrativa, o protocolo da Secretaria, bem como o juiz eleitoral responsável pela recepção das informações de que trata o artigo 64, parágrafo 1 da Resolução 23.406, deverão funcionar ininterruptamente até às 19 horas. Artigo 12º. Em função do seu caráter jurisdicional, a prestação de conta deverá ser apresentada por meio
de advogado legalmente habilitado, sendo obrigatória a assinatura de profissional de contabilidade responsável. Na hipótese de não ter sido constituído advogado ou sem a assinatura do profissional da contabilidade, deverá o titular da CCIA intimar o prestador das contas para fazê-lo no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. Em razão do disposto no artigo 33, parágrafo 4 da Resolução TSE 23406, 2014, os prestadores de contas deverão observar a regularidade do profissional da contabilidade e do advogado junto aos seus respectivos conselhos da classe, podendo a certidão de regularidade ser apresentada junto com a prestação de conta. Artigo 13º. Os prazos a que se refere a Resolução 23406/2014 serão contínuos e peremptórios e não se suspenderão aos sábados e domingos e feriado até o dia 10 de dezembro de 2014. 14º, artigo 14º. A notificação e intimações serão efetivadas por meio da publicação do ato no Diário da Justiça eletrônico, independentemente do período em que ocorrer observância dos termos do parágrafo 1º do artigo 236 do Código de Processo Civil. 15º. Não serão recebidos documentos com dimensões inferiores ao tamanho A4 que não estejam fixados em folha deste formato. Parágrafo único. A juntada de novos documentos deverá ser requerida por petição que identifique o número do processo a que se destina. Havendo indício de irregularidade na prestação de conta, o titular da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA poderá requisitar diretamente do candidato do Comitê Financeiro ou partido político as informações adicionais, bem como determinar diligência para complementação dos dados ou para saneamento das falhas. Parágrafo 1º. Sempre que o cumprimento da diligência implicar a alteração das informações de que trata o artigo 40, inciso 1 da Resolução 23406, será obrigado à apresentação de prestação de contas retificadora nos termos do artigo 10, caput desta resolução e acompanhado dos documentos que comprovem a alteração realizada. Parágrafo 2º. As diligências mencionadas no caput devem ser cumpridas no prazo de 72 horas a contar da intimação. Parágrafo 3º. Para fins de cumprimento das diligências, recebimento de documentação respectiva, análise de processo de prestação de conta, Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria permanecerá em regime de plantão aos sábados e domingos e feriado no período de 13 de setembro até a 10 de dezembro do corrente ano. 17º. A retificação das contas de forma voluntária somente será permitida. Inciso 1º. No caso da primeira prestação de conta parcial, até dia 27 de julho de 2014. Esse aqui já foi, né? No caso de segunda prestação de conta, até 3 de novembro de 2014. 3º. No caso de prestação de contas final, antes do pronunciamento técnico que aponta a falha. Artigo 18º. A prestação de conta de que trata o artigo 9º desta resolução e as prestações de contas retificadoras, exceto as prestações. Informações pelos diretórios partidários municipais, tão logo seja juntado ao processo iniciado com a primeira prestação de conta parcial, deverão ser remetidas diretamente à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, unidade técnica deste regional responsável pelo exame das contas para análise. 19º. As informações retificadoras consideradas inválidas, devidamente indicadas no parecer técnico conclusivo, artigo 50, parágrafo 3º da Resolução 23406, por ocasião do julgamento e determinação do juiz relator, terão sua exclusão da base de dados da Justiça Eleitoral. 20º. As petições
Justificativas e informações adicionais que forem encaminhadas à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deverão ser protocolizadas na Secretaria deste Tribunal Eleitoral de Mato Grosso. 21º. A decisão que julgar as contas de candidatos eleitos será publicada até 8 dias antes da diplomação. Lei 9.504/97, artigo 30, parágrafo 1º e artigo 57 da Resolução TSE 23.406. Parágrafo único. O Tribunal Regional Eleitoral deverá priorizar o julgamento das contas daqueles que não foram eleitos de acordo com a ordem decrescente de suplência. 22º. A decisão que julgar as contas do candidato do Comitê Financeiro do Partido Político Estadual deverá ser registrado no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias até 10 dias úteis da ocorrência do artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 23.384/2012. Parágrafo único. As sanções previstas no artigo 54 da Resolução TSE 23.406, quando aplicada por ocasião do julgamento, também deverão ser registradas no sistema SICO. Artigo 54, parágrafo 2º da Resolução 23.406. Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, que seria hoje, aos 29 dias do mês de outubro de 2014. Então, essa resolução, que é apresentada pelo CCIA, que eu apresento a Vossas Excelências, cuja finalidade é agilidade na prestação de contas. Estou votando no sentido da sua aprovação. Embaixadora Maria Helena. De acordo. Doutor Pedro. De acordo. Doutor Agamenon. De acordo. Doutor Lídio Modesto. Também de acordo. Doutor André Luiz Posetti. De acordo com Vossa Excelência. Então, o Tribunal, na unanimidade, aprovou a minuta da resolução. Nós temos o voto do relator. Que é o processo 63.833 de 2014, administrativo, designação de juiz eleitoral substituto para judicionar 15ª, 16ª, 28ª, 50ª zona, 33ª e 44ª zonas eleitorais. Secretaria de Registro de Membros Eleitoral, sou o relator. Que, Eunice Pares, é o afastamento dos juízes titulares no período de um dia que eles tiveram que estar presentes no Tribunal de Justiça, em que foram vitaliciados. E o afastamento, para que não trouxesse prejuízo, foi designado através de uma portaria ad referendo deste pleno, do substituto para essas zonas. Então, já passou o evento, trazendo aqui só para referendar a portaria e dar validade a alguns atos praticados pelos juízes que foram designados. Se todos estiverem de acordo, eu proclamo o resultado. Então, o Tribunal, unanimidade, referendaram a portaria referente à substituição dos juízes antes anunciado. Processo administrativo, requerimento de agregação de seção Sinop, 22ª Zona Eleitorais. Requerente, Dr. Mário Augusto Machado, juiz eleitoral, da minha relatoria. Pretende a agregação da zona. A Coordenadoria de Sistemas Eleitorais emitiu a seguinte manifestação: o diferimento do pedido implicará no aumento de urnas de reserva. Sinop é um dos municípios onde o eleitor vota mais rápido. A extrapolação do número de eleitores não implicará em prejuízo à votação. Presença
de mesa receptora de justificativa naquela jurisdição eleitoral. A Corregedoria, em parecer, ponderando pelo deferimento da agregação das sessões solicitada, requerida pelo juiz da zona, e nessa situação eu estou, em razão do exposto e considerando a ausência de prejuízo à votação, conforme no artigo 7 da Resolução 23.399/2013, votando no sentido de autorizar que o juiz da 22ª Zona Eleitoral proceda à agregação da seção 33 à seção número 2, da seção 110 à seção número 8 e da seção 97 à seção 109, todo do município de Sinop, com extrapolação de 450 eleitores. Algum voto divergente? De acordo. Então, Tribunal unanimidade autorizou a agregação das sessões requerida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral. Também no mesmo sentido, a agregação da sessão Cláudia Mato Grosso, 32ª Zona Eleitoral de 2014, juiz eleitoral da 32ª Zona de Sinop. Também nesse aqui, a doutora corregedora depois manifestou, também ponderando pelo deferimento do pedido em caráter excepcional, que é extrapolar, considerando lá os eleitores, como da outra, são os eleitores que votam rápido, sem prejuízo, e eu estou votando no sentido de autorizar o juiz da 32ª Zona Eleitoral proceda à agregação das sessões eleitorais 106 e 213 à sessão número 105 do município de Cláudia. Todos estiveram de acordo? De acordo. Então, o Tribunal, na unanimidade, autorizou o juiz da 32ª Zona Eleitoral a agregar as sessões eleitorais número 106 e 213 à sessão eleitoral número 105 do município de Cláudia. Processo administrativo, requerimento de agregação de sessão Paranatinga, requerente o Dr. Walter Fabrício Simeone da Silva, juiz da 57ª Zona Eleitoral. Também, no mesmo sentido das anteriores, houve a manifestação da insigne corregedoria, o seu eminente corregedor, no sentido do deferimento da agregação. Eu, em razão de considerando a ausência de prejuízo, voto no sentido de autorizar o juiz da 57ª Zona Eleitoral proceda à agregação da seção 65 à seção número 56 do município de Paranatinga, com extrapolação do limite de 450 eleitores. Todos de acordo? Então, o Tribunal, na unanimidade, autorizou o juiz da 57ª Zona Eleitoral a agregar as sessões, a seção 65 a número 56 do município de Paranatinga. Por último, o processo administrativo, autorização para a realização de eleição em sessão eleitoral com número inferior a 50 eleitores. São Félix do Araguaia, 15ª Zona Eleitoral. Requerente Pedro Flori Diniz Nogueira, juiz eleitoral da 15ª Zona.
É o requerimento formulado pelo eminente juiz da 15ª Zona Eleitoral São Félix do Araguaia, pleiteando autorização para funcionamento da seção 239, localizada no posto indígena de vigilância PIV de Arum, com 45 eleitores. Justifica-se a proposição, uma vez que se trata de seção eleitoral localizada em aldeia indígena, distante dos demais locais de votação, e que eventual agregação prejudicará o exercício do voto dos eleitores daquela localidade. Nesse sentido, a Coordenadoria de Sistemas Eleitorais acrescentou ainda que a referida seção está distante 4 horas de navegação da sede da 15ª Zona Eleitoral, e não há outro local de votação próximo que permita a agregação dessa seção. Por sua vez, a douta Corregedoria Regional Eleitoral ponderou pelo deferimento do pedido ao relatório, e eu, com base, embora fixe aqui o 117, que o mínimo é 117, mas pelas ponderações e também a manifestação da douta Corregedoria, estou votando no sentido de autorizar a seção 239, localizada no posto indígena de vigilância PIV de Arum, no município de São Félix do Araguaia, a funcionar com menos de 50 eleitores. É que houve um desmembramento dessa zona, era 2, aí uma foi para outra e a outra ultrapassou num, e essa ficou com menos eleitores. Todos de acordo? De acordo. Então, o tribunal, à unanimidade, autorizou o funcionamento da seção 239 no posto indígena a funcionar com menos de 50 eleitores. Volta a leitura dos acórdão. Com a palavra o diretor-geral. Relação de processo com decisões monocráticas publicadas na sessão de hoje. Os processos a seguir todos são de relatoria da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas. E todos também referem-se a deferimento de registro de candidaturas. Processos número 46509, processo número 46691, processo número 46946, processo número 46169, processo número 46254, processo número 24948, processo número 25203, processo número 26417, processo número 56816, processo número 62971, processo número 24341, processo número 24426, processo número 25810, processo número 50321, processo número 52579, processo número 52749, processo número 54910, processo número 55432, processo número 56476, processo número 51705, processo número 51013, processo número 52312, processo número 23734, processo número 23819, processo número 24511, processo número 25118, processo número 25992, processo número 26162, processo número 50236, processo número 50151, processo número 51450, processo número 51972, processo número 52057, processo número 26247, processo número 53611, processo número 53793, processo número 54303,
Processo número 53.963. Processo número 54.485. Processo número 54.570. Esses todos deferindo a justificatura. O próximo, também de relatoria da desembargadora Maria Helena Povas, se refere-se a uma homologação de renúncia, processo 63056. E também o processo número 52664. Agora de relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, processo número 17154, também homologação de renúncia. E por último, processo número 64877, de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, homologação de renúncia. A palavra para algum assunto geral dos eminentes colegas. Então, nada mais havendo, a gente renova meus cumprimentos aos eminentes colegas, do outro procurador, advogado aqui presente, nossos servidores, declaro encerrada a sessão.